Bom dia, queridos irmãos. Hoje eu vim falar um exemplo de perseverança. Exemplo de José, filho de Jacó com Raquel, filho amado de Jacó por ser filho da sua velhice. E também por ser filho da mulher que Jacó amava, porque Jacó amava mais Raquel do que a Lia. Porque Lia foi um engano, né, na vida de Jacó. E Raquel, realmente a mulher que ele amava. Então, José era uma pessoa já muito assim caluniada, perseguida, desde adolescente, já dos 17 anos, porque os irmãos de Jacó, por ele revelar um sonho que toda a família dele se prostrava diante dele, no sonho, né? Ele teve um sonho com esse significado. Então, os irmãos de Jacó ficaram com raiva dele e jogaram ele numa cisterna. E depois, como não queriam matar ele, tiraram ele da cisterna, quando ia passando os ismaelitas, venderam José para os ismaelitas como escravo. E depois os ismaelitas, quando chegaram no Egito, venderam José para Potifar. E José foi levado para a casa de Potifar. E chegando na casa de Potifar, a mulher de Potifar queria que José, porque José era muito formoso, né, bonito. Então a mulher de Potifar queria que José se deitasse com ela, mas José, sendo um homem de Deus honesto, disse que não. Ela, com raiva de José, a mulher de Potifar, rasgou as vestes dela e inventou a mentira que José que tinha abusado dela. Nisso, José foi levado para a prisão, mas na prisão, José continuou sendo um homem honesto, né, seguindo sempre, fazendo sempre a vontade de Deus. Ele sempre deixava a prisão tudo arrumado, né? Ele sempre dava um bom exemplo. E revelou o sonho de dois presos que estavam junto com ele. E Faraó, governador rei do Egito, ele teve um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E chamavam todos que eram reveladores, adivinhadores, e ninguém sabia revelar esse sonho para Faraó. Até que chamaram o José, e José revelou que os 7 anos de vacas gordas seria a fartura, e 7 anos de vacas magras seriam de miséria. Então, na sabedoria de Deus, José pediu que estocasse alimentos durante os 7 anos de fartura, para que quando chegasse os 7 anos de vacas magras, o ano de miséria, teria alimento para eles, né? Então, Faraó se agradou muito disso e colocou José como governador do Egito. E essa miséria não era só no Egito, era em vários locais, né? Inclusive na cidade, no local onde estava o pai e os irmãos de Jacó. Então o pai de Jacó, sabendo dessa fartura no Egito, pediu que os irmãos de Jacó fossem até o Egito para comprar alimentos. E chegando lá, eles não reconheceram Jacó. Eles não reconheceram José. Os irmãos de José não reconheceram, mas José reconheceu. Mas José reconheceu os irmãos dele. Mas José, que sempre foi um homem bom de Deus, pediu que desse mantimentos, né, para os irmãos deles. E depois os irmãos de Jacó descobriram, quer dizer, eles viram, depois eles chegaram a saber que realmente o José que estava governando lá no Egito era os irmãos dele. Os irmãos José eram os seus irmãos. Aí o que aconteceu? José, ele pediu também que trouxesse o pai dele lá para o Egito, né? Então, foram todos bem recebidos. Então, quer dizer, se cumpriu aquela palavra que toda a família dele iriam se dobrar diante de José, né?
Então, irmãos, é isso que eu falo, a perseverança em ser um homem honesto, em ser uma pessoa honesta, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu sou tão caluniada, eu sou tão injustiçada, então por isso eu vou então ser uma pessoa desonesta. Não, nunca faça isso, porque é aí que você vai piorar a sua vida. Mesmo em meio a calúnias, todo mal que disserem contra você, continue sendo honesto, continue sendo perseverante, porque vai chegar uma hora que Deus vai te exaltar. Isso eu garanto para você. Então, eu vejo isso como um exemplo, a história de José é um exemplo de ser perseverante, em ser honesto, em ser fazendo sempre a vontade de Deus, porque vai chegar uma hora que Deus vai te exaltar. Então, irmão, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Tenham um bom dia, que Deus abençoe. Um abraço.